Bem-vindos a mais um programa do canal Minutos de Mediação. O assunto hoje é como ficam questões trabalhistas em tempo de pandemia, que é o que todo mundo pergunta. Para responder essas perguntas, não poderia ser ninguém melhor do que um juiz do trabalho. Então eu trouxe como convidado especial do nosso programa, Dr. Marcos Scalércio, juiz do trabalho da 2ª Região, São Paulo, aprovado nos concursos para magistratura do trabalho do TRT, 1ª e 24ª Região, pós-graduado em Direito do Processo do Trabalho, professor de Direito Material e Processual do Trabalho no Damásio Educacional, professor convidado para ministrar palestras nas escolas judiciais do TRT da 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 14ª e 17ª Região, autor de obras judiciais e palestrante. Muito bem-vindo, doutor Marcos. Olá, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando do canal, sobre esse tema, né? O tema que envolve o canal, mediação, que é um tema excelente, e trazer esse momento especial, esse momento difícil, né, que está abalando o mundo, né, um momento sem precedente nenhum, que gera repercussão diretamente nas relações de trabalho, nas relações trabalhistas. Então, agradeço a oportunidade de falar de um tema super atual perante o canal. Nós é que agradecemos. Bom, quando a gente fala em questões trabalhistas e em época de pandemia, não dá para a gente desvincular, né, da possibilidade da mediação extrajudicial, né, vez que a mediação trabalhista ela é feita como conciliação no próprio Sejusc da Justiça do Trabalho, mas considerando que está tudo fechado, que nem as pessoas ainda não estão tão apropriadas com as tecnologias de trabalho remoto, as câmaras privadas, elas têm feito esse trabalho, né, como facilitadores, né, não como órgão homologador, e sim como facilitadores, né? Então, como é visto pelo TRT em geral, essas rescisões, né, feitas com auxílio do mediador facilitador para eventual homologação pelo artigo 855-B da CLT? Olha só, excelente tema, excelente questionamento. A reforma trabalhista, ela ampliou a atuação extrajudicial perante a justiça, perante o direito do trabalho. E essa ampliação, eu vejo com bons olhos. Jogar todos os conflitos para a justiça do trabalho, para o Poder Judiciário, não é a melhor solução. Não é, porque aí você enche de processo, a justiça tem toda uma burocracia, um procedimento, um custo, a morosidade. Então, você pensar em soluções de conflito extrajudiciais, como mediação, arbitragem, próprio procedimento de homologação de acordo extrajudicial criado pela reforma, que ainda vincula um pouco o Poder Judiciário, mas menos do que uma reclamação trabalhista, são alternativas que eu vejo sempre com bons olhos. Eu acho que aquela ideia que se tinha em mente, o uso de uma arbitragem, o uso de uma mediação, é sempre errado, é sempre fraude, porque o empregado é parte suficiente, isso daí está superado. Isso está superado exatamente pelo desenvolvimento do setor de mediação, do setor de arbitragem. Não é mais uma situação como bem antigamente, ainda que se engatinhava, que era obscura, que você não conhece. Hoje não. Temos grandes centros de mediações, centros de arbitragens. Então eu vejo que a reforma veio com bons olhos e permitindo, por exemplo, a arbitragem para a pessoa que tem uma remuneração superior a 2 vezes o limite do salário-benefício. Isso é algo interessante, porque a pessoa, ela já se ganha acima de 12 mil, dá para ver, presume-se que alguém que tem um intelectual, que tem um conhecimento um pouco maior para poder já livremente negociar seus direitos. A mediação numa rescisão de contrato agora, como perguntado, utilizar da ferramenta da mediação por si só, eu vejo interessante. É mais dinâmica e pode gerar para o empregado, o empregador, uma segurança maior. Lembrando que o empregado e o empregador, obviamente, né, mas aqui sempre a preocupação é maior pelo empregado, né? Mas o empregado, primeiro, ele nunca é obrigado a nada, nunca pode, ele vai ser obrigado, ter uma arma na cabeça, aceitar, não, ele não pode ser obrigado a nada. Então,
se ele participar, vai ser de livre e espontânea vontade. Então, não vai ter o vício de consentimento. Segundo, ele ainda poderá, é uma faculdade dele, ser assistido por um advogado. Se ele ainda assim sente uma certa insegurança por não ser da área jurídica, por não conhecer, ele poderá ser assistido por um advogado. E um tema, e um ponto que é muito importante, aí a sociedade em si às vezes desconhece, que não pode esquecer que na mediação, o papel do mediador é fundamental, é importante, e é um papel diferente do árbitro e diferente do juiz. O árbitro, o juiz, ele impõe a decisão, ele impõe a obrigação, diferente do mediador, que ele aproxima as partes, que ele apresenta as vantagens, que ele mostra os benefícios ou não daquela solução do conflito pela mediação. Então, a mediação é um caminho seguro, porque o empregado, o trabalhador, a pessoa está lá de livre e espontânea vontade, e segundo, não lhe é imposto uma obrigação, uma decisão. Ele tem o direito, a faculdade de aceitar ou não aquela sugestão, aquela mediação feita pelo mediador. Quando a gente pensa em mediação, às vezes os mediadores, principalmente esses que são decorrentes da resolução 125, né, que é do Tribunal de Justiça, eles têm um arsenal de ferramentas e às vezes o mediador sai com uma ideia errônea de que só vai ser uma boa mediação se ele conseguir o resultado do acordo ao final, né? E eu tenho um olhar um pouco diferente, né? Talvez por conta dos anos de experiência como advogada, que às vezes o resultado final não necessariamente é um bom resultado, e o não fazer acordo, às vezes também não posso dizer que é um mau resultado. Mas qual seria o seu olhar no sentido? Esse mediador, ele é um terceiro facilitador, tudo bem, mas ele deveria ter noções de direito do trabalho para não forçar uma situação errada? Qual o seu entendimento sobre esse mediador facilitador na esfera trabalhista? Excelente colocação. Ainda que não tenha uma imposição legal da especialização do mediador, mas é inegável que o conhecimento da matéria, das regras, dos princípios, das normas, facilita muito a atuação do mediador. Então vejo que sim, mais do que nunca, a especialização, trabalhar com mediadores especialistas. Então, se é uma mediação trabalhista, mediadores que conheçam a realidade do direito do trabalho, noções de direito do trabalho, noções até de processo do trabalho, noções que conheçam, noções da matéria que ele está mediando. Eu vou ser bem sério, eu sou juiz. Se me colocassem para mediar um conflito de família, um divórcio, vamos tentar fazer uma mediação aqui para definir alimentos, eu não tenho capacidade. Eu vou estar falando besteira, eu não sou especialista em direito de família. Eu não poderia tentar, eu ia partir de premissas que eu não conheço. Então, por isso, excelente pergunta da doutora, eu vejo que a especialidade do mediador, do facilitador, vai com certeza melhorar em muito a possibilidade da solução do conflito. Isso com certeza. Esse é um debate que eu tenho, porque eu tenho uma escola de capacitação de mediadores, né? E eu sempre discuto a necessidade de noções básicas de direito para o mediador, porque vamos considerar que eu pego um psicólogo, ele pode ser mediador, um engenheiro, ele pode ser mediador, um médico, mas noções básicas de direito no sentido do básico, realmente, o que trata, né, como bem dito aqui, o direito de família. Como eu posso fazer uma partilha de bens? Eu posso doar tudo que eu quero, 100% do meu patrimônio? Então, essa questão das noções básicas, no mesmo sentido, esse mediador do direito do trabalho, o que é um aviso prévio? Como ele é contado hoje? É só 30 dias ou mudou a lei? Quanto tempo ele tem de trabalho? Então, essas são peculiaridades muito específicas, né? Tanto que é chamada uma justiça especializada do trabalho, né? Então, esse mediador, eu entendo que se ele quer trabalhar na área do direito do trabalho, ele deve, sim, fazer pelo menos um básico para entender quais são os direitos e quais são deveres e obrigações das partes nessa relação de trabalho, né? Até para considerar a hipossuficiência do trabalhador, né? A gente sempre fala, o trabalhador conhece o direito dele, ele sabe o que é um aviso prévio, o que é férias, mas ele conhece o direito raso, né?
E eu acho que para esse mediador do trabalho, ele tem que conhecer o mais profundo, para não correr o risco de induzir a um erro o trabalhador, que é a pessoa que nós temos que ter um carinho especial. Esse é o olhar da Justiça do Trabalho. Então, o mediador facilitador de questões trabalhistas, ele tem que ter esse olhar também. Né? Eu acredito que esse seria o olhar do melhor mediador na esfera trabalhista. Excelente, eu concordo perfeitamente. Tem que ter essa especialidade, ainda mais na área trabalhista. A doutora foi muito feliz no comentário. O próprio nome, Justiça Especializada. Então, por isso, o mediador, está de parabéns a senhora nesse projeto de formação de mediadores. O mediador, ele tem que ter o conhecimento, ainda que não seja um pós-graduado, um titulado, mas noções básicas do direito do trabalho fundamentais para a sua atuação na solução do conflito. Bom, prosseguindo um pouquinho ainda no tema de câmaras privadas com mediadores facilitadores, há uns anos atrás, e ainda hoje, né, o Ministério Público do Trabalho, ele fez alguns termos de ajuste de conduta com algumas câmaras. Essa foi uma pergunta que eu recebi de alguns colegas que têm câmara e que eventualmente tiveram esse problema. Então, imagina que no ano 2010, por exemplo, uma câmara assinou um TAC, onde diz o TAC, não pode suprir o trabalho do sindicato no sentido de homologar, liberar fundo seguro-desemprego e também não pode fazer arbitragens, mesmo depois da rescisão do contrato. Bom, vem a atualização da lei, aonde passa a existir a figura do mediador facilitador e a possibilidade da arbitragem para quem ganha 2 vezes o teto do INSS, a pedido do empregado, né? Isso é lei agora, né? E os sindicatos perderam aquela força de homologação. Hoje a empresa, com seu funcionário com mais de 1 ano de trabalho, ele tem uma aumentação para ele conseguir levantar o fundo de garantia dele e o seguro-desemprego. Então, à luz dessa modificação da lei, como ficariam esses TACs? Eles perdem o objeto naquilo que a lei modificou ou eles permanecem da forma que foram assinados muito antes dessa atualização da lei? Olha só, excelente pergunta, excelente tema mesmo, interessante, que é uma situação atípica, mas que é possivelmente plausível de acontecer com muita gente, não é uma situação isolada, é uma situação peculiar, mas que é possível que aconteça com muitos empregadores. Veja só, eu vejo 2 caminhos seguros para essa situação. Primeiro, procurar o MPT. Entrar em contato com o MPT, falar, MPT, as normas mudaram, a lei mudou, a própria lei me assegura o direito de fazer arbitragem dentro do que a lei permite, do trabalhador, que ganha 2 vezes mais, que ele tem opção. Eu não preciso mais passar pelo sindicato, a lei já me excluiu de passar pelo sindicato, só que tem esse TAC, que é um título executivo extrajudicial, que se eu descumprir, você pode ir lá executar direto no seu trabalho. Então, eu quero renegociar o meu TAC, quero pedir uma renovação de TAC, um outro TAC. Eu vejo que é o primeiro caminho, direto com o MPT, ainda prezando pela atuação extrajudicial. Digamos que o MPT não respondeu, não quis, não entendeu que não era caso de revisão de TAC, não era caso de fazer um novo TAC. Eu vejo que esse empregador, essa empresa, eu utilizaria do quê? Entraria com uma ação na Justiça do Trabalho, uma ação revisional, porque é uma obrigação de fazer de prestação continuada esse TAC, que permite a utilização de ação revisional. Eu entraria com uma ação revisional pedindo a manifestação do Poder Judiciário para essa revisão do TAC, da obrigação de fazer do TAC, que agora ela se torna inócua, se torna inadequada, que não há mais a necessidade de cumprir aquele TAC. Em algum momento ali perdeu o objeto, né? Isso, porque exato. A lei diz que pode acima de 2 vezes o teto, ele não tem mais o objeto que preservava, né? Então poderia buscar o próprio juiz que homologou esse TAC na Justiça do Trabalho e pedir para ele uma revisão desse processo, seria isso? Uma revisão do TAC. O MPT não se manifestasse, né? Ficasse silente, então eu vou buscar a própria Justiça do Trabalho. Exato. Procura o primeiro MPT, se o MPT se mantém inerte, aí procura o Poder Judiciário.
entra com uma ação revisional, né? Na verdade, ainda nem tem o juiz, porque o TAC é feito extrajudicialmente, nem teve a participação do juiz, o TAC não tem homologação judicial, então vai ser uma ação com livre distribuição na vara da prestação de serviço, na vara daquela cidade onde a empresa se situa, uma ação revisional pedindo análise pelo Poder Judiciário desse TAC, que teve mudanças aí no momento atual. Foi muito esclarecedor, porque muita gente me perguntou isso, e a minha opinião é no sentido de que ele perdeu o objeto, né? Mas não deixa de ser um documento, né? E aí, ali existe uma multa prevista. Eu acho que, inclusive, o mediador facilitador, porque eu ouvi uma palestra da doutora Regina do Bugras, que ela foi, inclusive, coordenadora da Escola de Magistratura, né? Do TRT2. Eu até palestrei para ela uma época na própria escola. E ela falou que é muito bem-vindo quando a Câmara coloca, né, o timbre da Câmara, o mediador facilitador, e faz, os advogados assinam, e aquilo é levado para a homologação. Mas eu acho que a empresa que eventualmente assina um TAC, eu acho que seria um assinte você forçar uma situação. Eu entendo que o mediador facilitador, por si, não vejo problema, né? Porque o TAC geralmente é para o nome da Câmara. Mas esse olhar de pedir primeiro para a revisão e depois, se não der, para o próprio juiz, que eventualmente, se houve processo, homologou esse TAC, seriam caminhos mais viáveis possíveis, mais legais, né? Sem uma eventual dor de cabeça no futuro, né? Exato, é o que eu penso. Gera uma segurança maior para essa empresa. Lógico, pode querer atuar unilateralmente? É um risco. Pode vir a surgir um passivo, uma demanda. Então, vejo essa atuação preventiva acaba sendo o caminho mais seguro. Mais seguro. Para a gente poder finalizar isso, mais uma pergunta, e que também foi objeto de alguns questionamentos por empresários, né? Em algum momento na mídia televisiva foi mencionado que se os empresários não estivessem satisfeitos, né, eles poderiam arguir o fatos príncipe, né, e buscar do governo o ressarcimento de algum prejuízo, porque eu tive que demitir funcionários, enfim, ligando isso não só à questão empresarial, mas também à questão do direito do trabalho, né? Qual o seu olhar sobre essa questão, essa utilização ou não do fato do príncipe, momentos de pandemia, na questão do direito do trabalho? Excelente, é um tema do momento, né? É um tema que gera muito debate, saiu grandes notícias de grandes empresas utilizando dessa ferramenta. Vamos lá, o fato do príncipe era um tema que estava há muito tempo encostado, que não era muito debatido, não era muito questionado em aulas, em graduação, pós-graduação, porque não é uma situação muito comum. E aí veio a pandemia, agora ressurgiu do nada, das trevas, né? Já que essa pandemia é algo muito pesado. Então, eu vejo assim, analisando o Instituto Fato do Príncipe, ele surgiu, ele tem como objetivo um ato específico da administração pública em suspender ou extinguir aquela atividade específica. É uma situação diferente do que está acontecendo agora. Não é um ato específico, foi um ato geral para todas as atividades em razão da calamidade pública, em razão da pandemia. Então, é um risco muito grande as empresas utilizarem do fato do príncipe, que vai gerar o passivo. E um segundo ponto importante que muita gente está deixando passar, que a previsão legal do fato do príncipe limita-se apenas à indenização pela administração pública da parcela rescisória. E qual que é essa indenização da parcela rescisória apenas? É a multa do FGTS, de 40%. Não são todas as verbas rescisórias, porque tem empregador que está mandando embora empregado e falando que todas as suas verbas rescisórias é o governo que paga. Está errado. Porque, por exemplo, verbas rescisórias, saldo de salários, dias trabalhados, é o governo que vai pagar. Férias vencidas, férias proporcionais, o governo vai pagar por quê? Se gera direito. 13º vencido, 13º proporcional, não. A multa do FGTS é a única verba que entraria nesse fato do príncipe. Há apenas uma discussão um pouco quanto ao aviso prévio. Uns entendem que também é um aviso prévio. Outros falam que não seria.
Então, cuidado. Primeiro, eu vejo que não seria caso de fato do príncipe. Quando eu digo a grande maioria da doutrina, da jurisprudência ainda não, mas doutrina, né, que está debatendo o tema já fala que não é fato do príncipe. E segundo, ainda que se fosse fato do príncipe, não contemplaria todas as verbas pagas pelo governo, mas somente a multa do FGTS. Então, por isso, cuidado. As empresas têm que procurar. Eu sei que é uma situação crítica, nós não podemos fechar os olhos para as empresas, porque elas estão quebrando, estão fechando, mas as empresas, antes de tomar algumas medidas, não cabe se consultar no Facebook, no Google, ela tem que procurar um especialista da área, um advogado, alguém que tenha conhecimento jurídico, porque senão, toma uma medida agora que o resultado vem lá na frente depois, uma grande quantidade de ações trabalhistas. E aí sim, isso acaba com qualquer empresa. Então tem que tomar muito cuidado. O que a gente tem percebido, que as pessoas imaginam que por conta da pandemia elas podem fazer o que elas querem, inclusive não pagar acordos já pré-estabelecidos na própria Justiça do Trabalho, na Justiça Civil, querem parar de pagar simplesmente aluguel, sem negociar. Eu acho que a palavra, mais importante nesse momento seria conversar, tentar a mediação, a conciliação, tudo aquilo que resulta do diálogo, ele pode ter uma força perante o judiciário, tanto da Justiça do Trabalho, como na Justiça Comum. Então, aquele empregado que deixa de receber a sua parcela de acordo, mas conversou com o seu ex-empregador e entendeu esse momento e falou, não, o senhor pode deixar de me pagar 2, vou dar aqui por escrito para o senhor, que eu reconheço esse momento de pandemia, eu não vou executar. Bom, existe uma certa garantia. Agora, o que não pode é simplesmente fazer o que quer, né? E tem muita gente achando que faz o que quer e que depois o juiz vai entender que por causa da pandemia. Então, eu acho que poderia, assim, de forma derradeira, deixar esse esclarecimento como que o juiz, diante da falta de cumprimento de um acordo por causa da pandemia, se ele tiver que decidir, independente do acordo que pode ser feito na frente dele, mas se ninguém fizer acordo, não pagar um acordo, vai para a sua mão, qual será a sua decisão em cima dessa falta de cumprimento de acordo nesse momento de pandemia? Olha só, é outro tema que gera muita repercussão, né? Muito debate. Eu vejo assim, o empregador que não está com condições de pagar um acordo, uma conciliação que foi firmado, um termo que foi firmado, um primeiro caminho que eu vejo, quando eles peticionam, pedindo a isenção, eu dou vista, eu dou manifestação para outra parte, para o trabalhador. Porque, primeiro, se entre eles resolverem, se entre eles fizerem uma chamada novação, perfeito. Entre eles, às vezes faltam 2 parcelas. O empregador fala, eu não vou conseguir pagar agora as 2 parcelas. Ao invés de 2, vamos fazer em 4 vezes, aí eu consigo. O cara aceitou, às vezes o próprio trabalhador pensa, olha, por que eu vou querer tentar executar 2, ao invés de eu receber em 4, acabou o problema. Então, eu dou a palavra para as partes primeiro, antes de eu vir com a mão pesada do Estado, a mão pesada do Poder Judiciário, eu decidindo. Se ainda assim, dado a palavra para as partes, não sai a decisão, eu vejo que não cabe simplesmente pela alegação da crise, da pandemia, eu mexer no valor do acordo. Sim. Eu, como juiz, eu poderia apenas reduzir de forma equitativa a multa aplicada. Nos acordos costuma constar uma cláusula penal, uma multa. Sim. Então eu poderia mexer, em vez da multa de 50%, uma multa de 40%, de 30%. Mas eu mexer no valor total do acordo e no parcelamento do acordo, eu vejo que eu estaria violando até uma coisa julgada que foi formada naquela homologação, quando lá atrás homologado judicialmente esse acordo. Estou falando do acordo judicial, sim, quando homologado judicialmente. Então, nesse caso, sim, a única autonomia que eu teria é mexer na multa, na cláusula penal, conforme a lei civil autoriza. Fora isso, eu vejo que eu fico de mãos atadas juridicamente falando mesmo. Então, primeiro, e só um detalhe importante, a empresa também não basta só alegar, até para eu reduzir a multa, não basta, ela tem que mostrar. Olha, sou uma empresa que obrigatoriamente fiquei fechada, não tive possibilidade nenhuma de trabalho, por causa da minha atividade X aí, por isso eu não tive nenhuma atividade, e aí com isso eu não estou conseguindo acordo. Esse esclarecimento acho que foi assim sensacional, porque as pessoas estão achando que podem fazer o que querem e que os juízes, por serem
pessoas, né, como qualquer outra pessoa, ele pode colocar o entendimento dele, né? E o que eu sempre tenho orientado, que a justiça aplica a lei, né? Ela não aplica o sentimento do juiz, ela aplica a lei. E se a lei diz que tem que cumprir um acordo, se você não se manifesta antecipadamente e deixa para esse juiz julgar, é como o senhor falou, eu posso até por uma multa proporcional, faltou só 2 parcelas, não vou por 50%, agora mexer naquilo que foi acordado, porque é uma homologação judicial, fica impossível. E é isso que as pessoas não estão entendendo, elas acham que tudo pode parar. E não é bem assim, né? Elas têm que ter essa atenção específica para as coisas julgadas, né? Essas não vão poder ser mexidas. Bom, eu só posso agradecer, porque foi um bate-papo muito gostoso. Tenho certeza que se nós tivéssemos muito mais tempo, conseguiríamos conversar, pelo menos por 2 horas, porque o assunto é muito rico. Mas nós temos o nosso limite de horário, né, de trabalho, para ficar agradável também para o pessoal que assiste o canal. Então, eu quero agradecer demais a sua participação, brilhantes as suas colocações, bem didáticas. Tenho certeza que todos que vão ouvir a sua fala vão entender tranquilamente sobre o tema. E tendo uma outra oportunidade, eu gostaria de convidá-lo para mais programas sobre o tema direito do trabalho, principalmente focando para esse olhar do mediador que quer trabalhar na área do direito do trabalho e que precisa conhecer essa especificidade desse ramo do direito para poder até auxiliar corretamente o diálogo, restabelecer o diálogo das partes, mas de forma dentro da lei, né? Não um diálogo, deixa para lá, porque não existe isso no direito do trabalho. Tá? Deixo aqui meu agradecimento. Obrigado. Pela sua participação. Muito obrigado, fico feliz pelo convite, foi uma grande honra. Deixo para qualquer dúvida que ficou em aberto, podem me adicionar nas redes sociais, no meu Instagram, @MarcosScalercio, tem um canal no YouTube também com meu nome, Marcos Scalércio. Fiquem à vontade para qualquer dúvida mandar, eu respondo dúvidas de todos por direct, pelo Instagram, pelo YouTube, precisando, tenho treinamentos de audiências telepresenciais para os colegas advogados que estão assistindo, para quem precisar, só entrar em contato, treinamento de execução, de como furar uma blindagem patrimonial, de isso é como bem utilizar importante. as ferramentas de execução, só mandar para mim uma mensagem que eu passo todas as informações. Obrigado novamente pelo convite e estou à disposição para o futuro para novas entrevistas aí perante o canal. Muito obrigada. Bom, pessoal, essa foi a entrevista de hoje, tenho certeza que vocês adoraram. Então, eu deixo aqui o meu tchauzinho, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber a notificação e até o nosso próximo programa.